cesárea anterior traz alguns receios para alguns profissionais. Eu acho que uma cesárea anterior, hoje em dia, já está começando a ter um pouquinho mais de flexibilidade. 2 cesáreas anteriores ou mais tem um pouco mais de resistência, né? E aí a gente precisa, como eu sempre digo, trazer clareza. Eu acho que quanto mais clareza para a tomada de decisão, porque a tomada de decisão não é só do casal, não é só de quem está acompanhando, né? Não é só do pré-natalista ou da equipe como um todo. A decisão é do conjunto, porque existem riscos e aí a gente precisa saber mensurar riscos, né? Então a gente precisa saber quais são os riscos que as pessoas estão dispostas a correr e o que é que as pessoas têm de clareza. E é no pré-natal, é realmente no pré-natal que a gente vai ter a oportunidade de trazer essa discussão para as pessoas. Muitas pessoas falam que, eu já tive uma cesárea antes, então eu vou ter cesárea de novo. Então, fica num lugar meio cômodo. Por outro lado, as pessoas, infelizmente aqui no Brasil, não têm informação suficiente para conseguir olhar para a cesárea, para uma segunda cesárea, para uma terceira cesárea, para uma quarta cesárea, com riscos aumentados. E isso parece que não existe risco quando se fala em ir para uma segunda cesárea ou fala em ir para uma terceira cesárea. Parece que o risco deixa de existir, que o risco é somente as mulheres que querem parir. Se demoniza, né? Vou falar assim, entre aspas, se demoniza as mulheres que querem parir depois de 2 ou 3 cesáreas, mas não consegue se olhar para o risco real que existe de danos maternos e fetais de uma segunda, de uma terceira e de uma quarta cesárea. É no lugar do pré-natal que a gente tem essas informações. E aí, por quê? Porque tem gente que fala para as mulheres que tem maior risco o parto, que precisa fazer um ultrassom para verificar o tamanho da cicatriz uterina, e isso não tem evidência que comprove. E tem pessoas que jogam mais sujo ainda, né? Já aconteceu comigo de uma mulher estar acompanhando pré-natal com um outro profissional X aí, e o profissional encaminhar para ela um artigo falando para ela ver o risco de rotura uterina e de danos que podia acontecer, quando a mulher não conseguia ler o artigo, né? E aí a mulher me mandou ela falou assim, mas o profissional colocou, o médico X, acho que era uma médica, colocou muito medo, falou para mim que tinha mais risco de eu morrer, de eu ter danos, do bebê isso, daquilo. E aí eu falei para ela, me passa o artigo que eu quero ler esse artigo e eu quero discutir com você. E aí a mulher me mandou o artigo, e aí nesse artigo especificamente, era uma amostra grande, né, de 12 mil pessoas. E isso é uma amostra considerável, né? O risco de rotura era de 0,5 a 1,2% naquela população. E eu falei para ela, olha só, você tá vendo, ela te mandou ler esse artigo, mas você não tá conseguindo enxergar o que é que existe nesse artigo. Era um artigo que tinha um peso científico, que a gente precisa fazer isso com as mulheres, né? A gente precisa saber ler os artigos, né? E de uma amostra de 12 mil mulheres, de 0,1 a 1,2% teve algum tipo de complicação e não necessariamente teve uma rotura uterina. E vamos então analisar o risco das cesáreas, de uma segunda cesárea, de uma terceira cesárea, porque parece que a cesárea ela está inerente ao risco de trazer qualquer dano para a mulher ou para o bebê. Então na cesárea a gente precisa contabilizar o risco das complicações anestésicas que podem acontecer, os riscos da atonia uterina que pode acontecer e da HPP, né, que vem ali associado, os riscos de infecção, de lesões internas e de todas as coisas que vêm acompanhada com a cesárea. Isso para a mulher. Eu gosto que a mulher escolha o risco, né, que ela quer optar, que ela deseja seguir. Essa mulher optou em acompanhar parto, tá? E ela pariu. É muito importante a gente trazer informação
informações concretas para as mulheres no pré-natal. E uma das coisas que eu sempre falo muito para as mulheres, que existe o risco da vida, né? A gente está inerente a ele. Então a gente precisa entender qual é o risco que a gente quer. Que eu fiz uma pesquisa, né, no Instagram essa semana sobre os medos, sobre quem está seguro ou não em acompanhar parto de cesárea anterior. Então aí acho que a gente teve mais ou menos umas 50 pessoas que responderam essa enquete e 14% disse que tem algum medo de acompanhar o trabalho de parto. E aí eu fico pensando que tipo de medo, né? Mas na verdade só quem já passou por uma rotura real de útero ou de um desfecho negativo de bebê, uma morte de bebê, por exemplo, né? Por uma rotura de útero, é que sabe, consegue ter propriedade para falar sobre isso. E sim, é real, pode acontecer. Comigo nunca aconteceu, mas eu tenho amigas que já passaram por isso. E já passaram por isso acompanhando o parto domiciliar. E o que acontece muitas vezes quando acontece isso? Às vezes a gente fala, não, eu dou conta, eu sou ótima, eu consigo avaliar se o útero está rompendo. Não, a gente não consegue avaliar, tá bom? Isso não é possível. A gente consegue identificar alguns sinais que podem estar relacionados a uma possível ruptura uterina. Então, parada de progressão é uma delas. E isso tem que ficar claro, gente, no pré-natal. Não é só, a mulher precisa ter essa clareza no pré-natal. E quando começa a aparecer algumas situações, como instabilidade de frequência cardíaca fetal e algumas situações relacionadas à sintomatologia da mulher, relacionado à presença de sangue na cavidade abdominal, significa que o negócio já aconteceu. Então, dor reflexa em ombro esquerdo, por exemplo, significa presença de sangue na cavidade abdominal. E isso significa que a ruptura já aconteceu. Então, tem que correr. Então, é isso que a gente precisa saber muito quando a gente vai atender e quando a gente vai acompanhar. Comigo, nunca aconteceu ruptura uterina em parto domiciliar, mas já aconteceu eminência de ruptura, que aí a gente encaminha para o hospital, ou a gente está em trabalho de parto no hospital, e aí a gente indica a cesárea por parada de progressão, por instabilidade da frequência cardíaca fetal, e aí, quando abre, a gente vê a iminência da ruptura. Então, eu já vi as meninas abrindo assim a cesárea, abrindo o útero só furando, porque estava tão fina a camada do útero que foi só furar com o dedo e abrir, de tão fina que estava, porque isso sim é uma iminência de ruptura, que é muito séria, que é muito grave, que pode trazer consequências muito sérias. Mas, Karina, é complicado, né? É, gente, muito complicado. Muito complicado isso. Por isso que a gente precisa ter a noção que o quão importante é a gente prevenir a primeira cesárea.